Falar desse jogo de ontem. O Remo venceu, conquistou uma vitória importante, a segunda vitória fora de casa no Brasileiro, a segunda vitória em Minas Gerais, a segunda vitória ao comando do Antônio Oliveira fora dos seus domínios. Ainda assim, colado no G4, a gente percebe um queixume lá e cá da torcida do Remo pela performance da equipe. Foi isso mesmo? Começa com Jordana Krumpanzer, a primeira a falar. Eu acho que para um adversário que está sem técnico, um adversário que estava passando por um problema muito grande nessa Série B, que está correndo riscos, que colocou os ingressos de graça para a torcida, poderia ter um aproveitamento melhor. Acho que o adversário que também está nessa situação, ele passa a ser um pouco mais perigoso, porque está precisando dar uma resposta para a torcida, então vai engrossar o caldo. Mas eu acho que faltou um pouco de organização. Acho que o Remo perdeu um pouquinho da sua intensidade que vinha nos últimos jogos. Mas eu acho que a gente também consegue ver um problema de desgaste físico desses jogadores. O Antônio Oliveira, ele tem um excelente elenco nas mãos, conseguiu ajustar a defesa, a volta do Reinaldo foi importantíssima, mas a intensidade da fase ofensiva do Remo deixou um pouco a desejar. E é isso que o torcedor está cobrando, porque tem elenco para isso. E aí, Gerson? Quinto lugar e ninguém cala esse... Olha, não vou chamar de chororô, mas esse choramingo. uns lamentos, né? Eu encontrei até hoje uma pessoa ligada, né, à diretoria pela manhã, um pouco antes do jogo, de ir para lá, para o Souza, para o jogo da Tuna. Encontrei o Marcelo Carneiro e... além de dirigente e tal, ele lida mais com a parte administrativa, né, financeira, mas ele também, claro, é um desportista, um cara ligadíssimo com o futebol. E a gente trocou ideias sobre isso, porque eu tinha recebido ontem, durante o jogo, várias mensagens assim de azulinos empedernidos, como diz Edgar Augusto. Sim. E reclamações assim, parecia, se você não se ligasse no resultado do jogo, parecia lamento de um resultado ruim para o Remo, que o Remo teria perdido o jogo. Porque, olha, era tanta queixa. Aí chegou num ponto que eu estruturei uma resposta, assim, para também não discordar assim tão frontalmente das pessoas. Eu até entendo, acho que o Remo, em vários momentos, assim, afrouxou um pouco, se distanciou muito do campo de ataque, não foi uma equipe compactada, como acho que o jogo permitia. Mas primeiro, e as maiores queixas que eu ouvia, poxa, mas o América está lá embaixo, o América está sem técnico, mas o América tem um elenco bom, o América não é um time ruim, não. E outra, vive um momento, né? A falta de confiança é algo assim flagrante, né? Mas eu entendo que a Série B, ela permite que a gente olhe para duelos de equipes que estão lá no alto, com equipes lá de baixo, e são duelos muito pegados. Não tem moleza, não tem jogo tranquilo, né? Acho que o Remo teve, digamos assim, a bem-aventurança de ter o gol logo de cara. Agora eu discordo também que eu ouvi isso, li mensagens tipo, mas o Remo também não fez nem nada. O lance que foi caiu do céu aquele... Não, a recuperação de bola do Marrone foi fantástica no meio-campo ali, na intermediária. Aí ele parte, faz um passe em profundidade, foi uma jogada bonita. Logo depois o Remo teve a chance de matar o jogo mesmo, né, com o Davó de novo. Aí ele perdeu, bateu errado. Ele poderia ter tocado no lado esquerdo onde entrava o Nico. Vamos falar do Nico também. Sim. O ponto que eu entendo que poderia, né, ter dado... Acho que o primeiro tempo do Remo foi normal, foi ok. Controlou o jogo e tudo. Não foi tão ameaçado pelo América. Teve ali alguns momentos, aqueles dois lances, né, com Ilha na área, lances perigosos. Mas no segundo tempo eu entendo que o Antônio Oliveira ele acaba brincando um pouco com o perigo. E ele dá margem a essas críticas tão contundentes, né, que a gente ouve em relação a ele. Demorou muito a mexer. Estava na cara que o Remo precisava renovar gás, né? O Marrone claramente já não ia nas bolas. O papo da avó eu não entendi porque ficou tanto tempo em campo. Era para ter mexido antes. Acho que o Regis era um jogador para ter começado o segundo tempo, porque ele tem uma capacidade de organizar que o Remo não tem, ele não consegue ter. Um cara criativo, Um cara criativo, né, e tudo.
Outra, o Jaderson merecia já ter entrado. Agora, no segundo Interessante como o Jaderson não foi a opção para o lugar do Pavani, né? Não. Quando o Pavani lesionou... Ele botou o Pedro Castro. ele botou E aí eu não E sei não se entrou vocês bem o Pedro concordam Castro. comigo, que Esse que é o nem problema. Jaderson nem Regis ficariam, para mim, ficariam no banco para o Pedro Castro. Não, também não. Não ficariam. E outra, o Caio Vinícius não fez um bom jogo. Não foi bem. Voltou, mas não foi bem. Ele né? perdeu muitas bolas assim fáceis na entrada. E errou da área. passes também. Errou passes. Pois é, mas vamos lá. Mas quando se diz assim, poxa, mas o Remo e tal, correu Vão perigo. já chamar o Mais programa uma- de Chora na Torre. Porque assim, o Remo ganhou, o Remo é quinto colocado. Quinto O Remo está colocado. colado com a Chape. Está ali. Chape 34, Remo 33. Mas não é uma campanha para aplaudir? É uma campanha de acesso, né? É uma campanha de um time que está num ritmo de acesso. É o querer mais? É o querer mais? Eu acho que a gente tem que ressaltar muito um detalhe que eu acho que a torcida esquece. O time que sai da Série C para a Série B, ele precisa de pelo menos um ano de adaptação. Com certeza. O Remo está Exatamente. tendo um ano de excelência para um time Tá que veio queimando da terceira. etapa, né? Exatamente. Então, acho que não tem do que se reclamar. É uma campanha muito boa para um time que saiu da terceira divisão. E para mim, assim, Goiás e Coritiba provavelmente vão conquistar o acesso. Pelos números que tem, o número de pontos que tem agora, dificilmente uma zebra tira deles dois. O Goiás tem 41, Coritiba 39. Exatamente. E aí as duas últimas vagas, para mim, vai ficar entre Remo, Cuiabá, Chape, Novo Horizontino, Chape e Criciúma. O Olha, Avaí vai correr por fora. O Avaí ganhou, Gostou, né? Hoje, tem 32. A situação é assim, Goiás 41, Coritiba 39, Novo Horizontino 36, Chapecoense 34, o Sim. G4. Remo 33, Avaí 32, Cuiabá 31, Criciúma com 29, mas ainda vai jogar Joga na amanhã. rodada. Pode chegar a 32. Pode também. chegar a 32 também. Esta é a situação E, Guerreiro, lá no pelotão de cima. só para arrematar a parte do segundo tempo, é que as queixas são o seguinte, mas o América pressionou, o Remo se deixou... O América fez o básico, o previsível, né? Jogar a bola na área o tempo todo. Claro. E acho que o Remo foi tranquilo nisso. Houve aquele perigo, e ali o santo, né, do Marcelo Rangel e do Reinaldo apareceram, porque o Reinaldo salvou aquela ali, né? Se culpa o Reinaldo o pelo ia gol... colocar para o gol. Culpa-se o Reinaldo pelo gol do Atlético Paranaense, culpa-se o Reinaldo pelo gol do Goiás, mas ele salvou, né? Aquela bola ali estava quicando, né? Esperando alguém bater. Era o Stênio, né? Que ia chegar batendo. Exatamente. Mas eu acho que foi um jogo típico de Série B, jogo pegado e um resultado excelente. Eu acho que quando um resultado desses vem, não cabe muito ficar pensando em performance. Porque acho que daqui a umas 5 rodadas a gente nem lembra como foi esse jogo. Com certeza. A gente vai se lembrar da pontuação. Exatamente. Bom, o Hernandes, ele foi com a delegação, mas não entrou. Ele deve jogar o que se imagina, pelo menos no transcorrer da partida. E o Nico foi e não jogou, ele né? Deve, o Nico entrou e não jogou. Não conseguiu jogar. Então, o Hernandes pode ser utilizado e deve ser utilizado, não para começar o jogo, mas no transcorrer da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no sábado, no Mangueirão. É bom lembrar que o Botafogo hoje perdeu para o Atlético Goianiense 2-0 e o Botafogo que começou com aquela história do o Léo Gamalho vai ser a salvação. Já assumiu. Já. Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos ouvir o Antônio Oliveira fazendo a leitura do jogo. Sabíamos os momentos, os timings de pressão, onde poderíamos roubar a bola ao adversário. É evidente que retirámos claramente profundidade ao adversário, sentimos-nos confortáveis. Tivemos algumas situações em situação de transição que podíamos ter terminado logo o jogo na primeira parte. Basicamente, os jogadores foram fantásticos, interpretaram muito bem aquilo que era a estratégia do jogo. É um jogo muito característico e nos vamos entregar um bocadinho àquilo que a competição pede. Bom, o Remo está contratando e está liberando, né? Essa semana liberou o Alvarinho. O Alvarinho foi para o Amazonas emprestado, o Rafael Castro está indo para o Londrina. E, interessante, 2 atacantes que o Remo liberou estrearam fazendo gol. Né? O Adailton na sua estreia no Japão e o Maxwell na sua estreia na Indonésia. Aliás, 2 golaços. Né? 2
lances espetaculares, chutes de... Não, o do Adailton foi dentro da área. Dentro da área. Ele Mas limpou, do Maxwell foi mas muito a do bonito. Maxwell foi muito bonita. Coisa que ele não fez aqui. Golaço do Né? Maxwell. O que chama a atenção é que... Vamos ver o gol do Maxwell aí. Vale a pena a gente observar o gol marcado pelo Maxwell. Olha só a jogada. 1-2, olha. Aí ele domina, adianta e manda essa varada, olha. Lá na forquilha. Caramba. Que belo gol, hein? Que belo gol. Lembrou o Maxwell do Operário. Exatamente. E o gol do Adailton de volta ao Japão, né? O Adailton fez um gol na área, né? Ele vai dominar a bola, faz o giro. Faz um zigue-zague. Ele entra, finge que bate. E quando ele gira o corpo, ele bate ao contrário, né? No contrapé. Também um gol Adailton. muito bonito do Muito Adailton, bonito. que teve um início muito promissor esse ano, Pô, né? é verdade. Muito E foi bem no promissor. Remo no início, né? Eu fiz questão de colocar esses gols só para a gente falar aqui dessa dificuldade de definição que o Remo vem tendo, né? Momento do Remo, que podem pesar um pouquinho para esse lado de desorganização que o torcedor acha que está sentindo mais dentro de campo. É importante a gente ressaltar que as principais contratações, principalmente no início do ano, foram de jogadores mais velhos, com uma idade já mais a partir dos 30. E o desgaste físico ele acontece. A gente está falando de um ano de calendário cheio, de uma competição que é muito longa, uma competição que o calendário às vezes também é muito ingrato. Esses jogadores sentem muito o desgaste físico. Então, o Antônio pode ter esse problema, principalmente no banco. A gente vê, inclusive, que muitos jogadores não conseguem render 90 minutos. E o próprio Antônio já falou isso. Mas uma coisa muito boa me surpreendeu na partida de ontem do Remo é que a gente passou a ver um clube do Remo que fica mais com a posse de bola e sabe trabalhar essa bola. Acho que nas últimas estava faltando um pouco isso. É uma questão de evolução. Estavam chegando os reforços, os jogadores mais novos. Eu acho que a tendência agora é melhorar. Vamos ver aí a recuperação do Olha, Pavani, detalhe, recuperação do Marrone, dois que saíram Antônio lesionados. Oliveira não estará à beira do campo, né? Ele levou o terceiro amarelo, Terceiro amarelo. é verdade. Ele não vai comandar o time contra a equipe do Botafogo. Tem o Luan Martins ainda lesionado, o Natan Camargo, que não viajou porque estava lesionado. Queria abraçar meu amigo Sérgio Zumero, pai do ano. Um abraço para o Sérgio Zumero, remista, grande benemérito do Clube do Remo, acompanhando o programa. O Remo está trabalhando no seu centro de treinamento, hein? O CT do Leão está sendo preparado para o Remo sair do Baenão e, inclusive, programar alguns jogos, pelo menos na reta final do Campeonato Brasileiro, para o Baenão. Isso é possível, mas o Remo precisa primeiro deixar de treinar no Baenão e treinar no seu campo, no seu centro de treinamento. Nós temos imagens do trabalho, o campo número 1 já está praticamente pronto para que o Remo possa voltar a trabalhar no seu centro de treinamento, né? Trabalho forte que está sendo desenvolvido, recuperação completa do gramado, arquibancada repintada, o Remo tentando ter de volta para trabalhos diários o CT lá do Outeiro, o que é importantíssimo, né? Faz falta o Baenão para jogo ou vocês acham que o Remo achou o Mangueirão como seu palco maior, seu palco principal? Eu sempre tenho a tendência a achar que o Mangueirão, do jeito como ele está estruturado, revitalizado, ele pode ser comparado hoje às grandes arenas, né, FIFA do Brasil, tem os mesmos equipamentos. Sim. É um desperdício se ele não for dado numa competição grande como é o brasileiro. E eu acho que um time como o Remo, ele acaba se apequenando caso ele retorne para o Baenão. Eu acho que a opção do Paysandu é compreensível, né? Era uma situação e tudo, mas eu entendo que deveria continuar jogando no Mangueirão. E a forma como a própria torcida se adaptou ao Mangueirão, né? Colocando vários torcedores, não à toa, o Remo é um dos principais times a colocar a torcida no estádio como mandante. A forma como a torcida abraçou o Mangueirão, acho que o Remo aprendeu a jogar lá. Então, para mim, concordo 100% com o Gerson. Acho que utilizar o Mangueirão, principalmente num campeonato nacional e que todos os jogos estão sendo vistos pelo Brasil inteiro, é importante a gente mostrar que a gente tem uma arena lindíssima e pronta aqui também. Eu acho que é extremamente correto e concordo que a questão do Paysandu na Curuzu naquele momento era essencial. A gente sabe que a Curuzu, os torcedores ficam muito perto ali do alambrado, consegue fazer um caldeirão e para sair da situação que estava era importante. E o Antônio Oliveira ontem, depois de falar da partida estratégica do Remo, ele falou que espera 40 mil pessoas no Mangueirão contra o Botafogo. O pinga-fogo da galera, começando com o José Pinagé de São Brás.
O Jaderson não pode ser reserva nesse time. E falta organização na equipe. Não ganha uma segunda bola. É a opinião dele aqui, preocupado, né? Francisco Campos da Pratinha. Meus amigos, por que vocês da imprensa? Olha, vocês da imprensa, lá vem vocês da imprensa. Olha aí. Insistem em passar pano para esse treinador fraquíssimo do Remo. Vocês não percebem que esse time está morto em campo, sem vontade, sem esquema tático, sem jogada ensaiada? Não está agradando sua torcida? Os jogadores têm alergia a gols. Rapaz, o Remo ganhou ontem, só para registrar. Só para registrar. Gerson, a tática do Remo com o Antônio vai ser fazer um gol e ficar o resto do jogo todo na retranca, esperando o empate. E Gino Pampolha lá na Pratinha. O Gino era um dos mais revoltados. Ele acabou se revelando aí. Ele era um dos mais revoltados ontem. Mas não estava só, não. Várias manifestações assim. Mas tem uma luz no fim do túnel aqui. Guilherme Guerreiro, o Remo vai subir a Edivaldo dos Santos do Icuí Guajará. Tá vendo só? Cada um com seu olhar, né? Diferença de olhares, né? José Neves, da Cidade Nova 3. O técnico do Remo até agora não tem um esquema de jogo definido. O time nunca sai jogando, é só chutão, o famoso bate e volta. É impressionante. O Mário Nascimento também, já um pouco menos pessimista, ele é de Benevite. Não vejo nenhum time imbatível neste G4. Mas aí ele dá atacada. O Remo só não está lá porque tem um técnico perdido, confuso, atrapalhado e um preparador físico fraco. Rapaz. O Remo ganhou. O Remo é o quinto, hein, pessoal? Já a gente volta.